Era uma vez uma família que não morava tão longe de onde a gente morava. A família Darling. Eles tinham 3 crianças: Jean, Michel e Wendy. Wendy contava à sua mãe que Peter Pan sempre estava em seu quarto tocando flauta. A mãe nunca acreditou que fosse verdade, apesar de notar que sempre haviam folhas no quarto, o que a confundia. Wendy dizia que as folhas caíam de Peter Pan. Uma noite, os seus pais saíram de casa e o deixaram sozinhos. E quando ficaram com muito sono, foram todos dormir. Peter Pan silenciosamente entrou no quarto e começou a olhar as folhas que havia deixado cair. E foi naquele momento que Wendy acordou. Peter Pan estava esperando por você. Ninguém acreditaria que você é real. Wendy entregou as folhas que ela estava escondendo para Peter. Ela realmente gostava dele. E então eles costuraram de volta as folhas em sua roupa. Wendy, quer que eu te conte uma história incrível de aventura? Eu não quero ouvir histórias de aventura. Eu quero viver uma. Naquele momento, Tinkerbell, amiga de Peter, entra pela janela. Mas é claro! Eu sabia que você estaria aqui. Você vai viver uma aventura sem mim? Você sabe que não posso fazer nada sem estar com você. Wendy acordou seus irmãos. E quando avistaram Peter e Tinkerbell, ficaram muito confusos. E aí, preparada para voar? Tinkerbell espalhou seu pó de fada e eles foram flutuando no ar. E juntos deixaram a casa. Eles estavam indo para a Terra do Nunca. E depois de uma longa jornada, lá estavam eles na Terra do Nunca. As sereias, animais selvagens, índios, piratas e garotos perdidos estavam lá também. Entre todos eles, o mais perigoso era o Capitão Hook. Ele era o inimigo de Peter Pan. A razão disso é que em uma briga que tiveram, Peter cortou o braço de Hook e um crocodilo comeu. E junto com o braço, o crocodilo comeu também o relógio, motivo pelo qual o crocodilo está sempre fazendo tic-tac. Então era sempre possível saber quando o crocodilo estava por perto, pelo barulho. Olhando com seus binóculos no deck, Capitão Hook viu Peter e seus amigos o espionando no topo da colina. E imediatamente ordenou que disparassem os canhões. Era bem difícil para Peter e as crianças desviarem das balas dos canhões. Tinkerbell, leve os garotos para um lugar seguro, que eu cuidarei do Hook. Tinkerbell tinha ciúmes da Wendy. Ela queria que a Wendy ficasse longe de Peter. Então, com alguma desculpa, ela deixou Wendy na colina e levou Michel e Jean para um lugar seguro na praia. Os garotos perdidos que viviam na ilha viram Wendy de longe e acharam que ela era uma inimiga. E a cercaram. Ao mesmo tempo, Peter Pan estava lutando com Hook. Mas avistando o crocodilo que pegou seu braço reaparecer, Hook correu de medo. Peter, então, quando estava voltando, viu Wendy deitada nas pedras e cercada, e ficou muito chateado. E os garotos perdidos ficaram muito chateados também, quando perceberam que a garota era amiga de Peter. Eu deixei os garotos em seus cuidados. E Tinkerbell estava muito arrependida, pois percebeu que fez algo errado. Me desculpa, Peter. Isso nunca vai acontecer novamente, eu prometo. Os garotos perdidos fizeram uma casa linda para Wendy e seus irmãos.
E à noite, todos eles dormiam debaixo das árvores, ouvindo o Andy contar histórias. E Peter sempre ficava vigiando a casa. Um dia, quando descansavam nas pedras, viram os piratas se aproximando. Os piratas pegaram a filha do índio-chefe como refém, mas Peter e os garotos foram salvar a garota. E houve uma grande batalha entre eles e os piratas. E no final, eles salvaram a filha e a levaram de volta ao índio. Depois daquele dia, os índios, Peter e os garotos perdidos ficaram muito amigos. O chefe ordenou que 2 dos seus melhores homens ficassem sob o comando de Peter para olhar os garotos. E é claro que Capitão Hook ficou furioso por isso. Um dia eu vou bater em você, Peter Pan, e você não será capaz de fugir! Uma noite, quando Andy começou a contar a história da sua família, Peter percebeu como ela e seus irmãos sentiam falta de casa. E disse a eles que, se quisessem, poderiam ir embora, mas que ele gostaria de ficar. Quando começaram a arrumar as malas para ir embora, foram atacados pelos piratas. Os piratas pegaram os garotos e depois fizeram armadilhas e capturaram os índios. E Peter estava dormindo, sem saber tudo o que havia acontecido. Hook viu ele dormindo, mas não conseguia abrir a porta e entrar na casa de Peter. Então, ele derramou o veneno da garrafa por debaixo da porta, fazendo com que Peter dormisse por horas. Peter dormiu o dia todo e acordou com Tinker Bell entrando em sua casa e contando o ocorrido. Então, os 2 saíram para resgatar os garotos. Quando eles chegaram na Happy Rock, o quartel dos piratas, viram que não tinha ninguém lá. Foi quando decidiram ir para o outro lado da rocha, mas ficaram chocados com o que viram. O Andy, Jean, Michel e os garotos perdidos estavam todos amarrados enquanto o Capitão Hook segurava as tochas. Diga suas últimas palavras! Foi quando o Andy começou a falar. Queridos amigos, minhas últimas palavras serão as palavras que a mãe de vocês diriam nesse momento se estivessem aqui. Não tenham medo e sejam corajosos para enfrentar a morte. Não tenham medo, o amor sempre vence. Sempre. Capitão Hook ficou furioso com as palavras de Andy. Então ele a colocou no bote e a amarrou. Nesse momento, Peter e Tinker Bell chegaram para salvá-los. Ao mesmo tempo, os índios e o chefe vieram ajudar. E Peter ficou muito feliz com isso, porque com a ajuda deles, os garotos foram resgatados. Agora, tinham que resgatar o Andy. Peter Pan e os garotos perdidos entraram no navio de Hook, onde haviam somente alguns piratas. Quando eles perceberam que perderiam a luta, saíram correndo. Não tem como se esconder, Hook! Se entregue! Peter e os garotos perdidos começaram a atacar Hook, empurrando-o para trás. E de repente, ele ouviu aquele barulho, o barulho que ele mais temia. E Hook, morrendo de medo, viu que o crocodilo só esperava ele cair na água. Socorro! Rapidamente, ele correu para o outro lado do bote, pulou na água e começou a nadar o mais rápido que pôde. Peter e os garotos começaram a rir. O navio do Hook passou a pertencer aos garotos perdidos e o capitão passou a ser Peter Pan. Tripulação a postos, Capitão Peter! Vamos velejar!
Os garotos desataram as cordas e as velas explodiram com toda a força. Tinkerbell, nos leve agora para a casa da família Darling. Os garotos estavam muito felizes em saber que Wendy, Jean e Michelle iam encontrar seus pais que tanto sentiam falta. E quando Tinkerbell espalhou o pó de fada, de repente, o navio começou a voar pelo céu. Wendy estava ansiosa para chegar em casa e contar a seus pais sobre Peter, Tinkerbell e a Terra do Nunca. Daquele dia em diante, a Terra do Nunca passou a ser a segunda casa e Peter, seu melhor amigo.